46. Amém? Para chorando. Diz assim: o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho. Repita comigo: assentado junto ao caminho. Assentado junto ao caminho. Amém. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, repita: Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi. Repita comigo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais forte. Repita: cada vez mais forte. Cada vez mais forte. E Jesus parando, repita: e Jesus parando, disse que o chamassem, pastor, o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Agora sim, que ele te chama. Amém. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Repitam: foi ter com Jesus. Foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu volte a ver. Repita comigo: que eu volte a ver. Que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Repita comigo: e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito rico e cheio de detalhes, né? Pode acertar. Cheio de detalhes. E a primeira coisa que eu percebi é que ele ouve, né? Ele ouve que Jesus de Nazaré ia passar por aquele lugar. Só que na hora dele clamar, né? Ele vai clamar: Jesus, filho de Davi. O que eu percebi? Que quando ele fala Jesus o Nazareno, quando ele ouve Jesus o Nazareno, isso está muito ligado à pessoa natural de Jesus, uma pessoa que nasceu em Nazaré. Agora, quando ele clama Jesus, filho de Davi, isso estava muito ligado ao sobrenatural, à divindade que Jesus representava. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa entender. Peraí. Ele percebeu a divindade de Cristo e automaticamente ele fez com que Cristo parasse para dar uma atenção a ele. Aleluia. Então a primeira coisa que Jesus, eu acredito que ele tenha pensado ali é: esse cara me conhece, chamou Jesus filho de Davi, ele me conhece. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, para a gente provocar os milagres de Jesus, a gente precisa conhecê-lo de verdade. Aleluia! Glória! A ponto que a gente fique, né? Quanto mais a gente conhece a Cristo, quanto mais a gente procura conhecer a Cristo, mais parecido a gente fica com Ele. Na ação primitiva, na segunda-feira, eu até falei um pouco disso, que os discípulos, né, quando Judas ele vai entregar a Jesus lá no monte, ele fala com os soldados: aquele que eu beijar, ele é o mestre. Porque, irmãos, eles andavam juntos, eles eram tão parecidos que se faltasse uma luminosidade, você já não sabia quem era quem. Então o nível de espiritualidade que a gente precisa alcançar é esse. A gente precisa se aprofundar na palavra de Deus, a ponto da gente ficar tão parecido com Cristo que o mundo não conheça mais quem fomos no passado. Glória a Deus. Eles precisam entender que a gente mudou e as coisas que a gente fazia, a gente já não faz mais. As coisas que a gente praticava, a gente já não pratica mais. Cada vez. E para isso a gente precisa usar a nossa fé. Tem um livro que eu estou lendo do Bill Johnson, que gerado para
o propósito. E tem uma frase muito impactante, né? Que ela fala assim: o problema não é não ouvir. O problema da nossa fé não é ouvir a voz de Deus. O problema da nossa fé está em ouvir tantas outras vozes. Muitas das vezes a gente dá tanto ouvido às outras vozes que a gente acaba esquecendo da nossa promessa. Você imagina se Bartimeu, ao ser conflitado com aquela multidão, falando que ele precisava se calar, e ele tivesse se calado, ele não teria recebido o seu milagre. Ouvindo, só para mim não cair no esquecimento aqui, a gente está falando de ficar parecido com Cristo, né? Então a gente precisa praticar a santidade todos os dias. Não é que eu sou melhor que ninguém, nem que meu irmão, nem que ninguém que está aqui, mas a gente precisa praticar um pouquinho de santidade todos os dias. Isso vai fazer com que no final do dia a gente fique mais santo do que quando a gente iniciou. Quando a Giane e a missionária ali que estava louvando aqui na frente, o louvor fala, né, de onde o dinheiro não pode comprar. Eu lembrei de semana passada, umas 2 semanas, né? Teve um rapaz lá na fábrica, um amigo do Lucas, e ele ofereceu um negócio pra gente, cara, um negócio assim, muito bom, né? Muito bom. E à medida que ele ia explicando como é que o negócio funcionava, era uma obra que a gente ia fazer ele precisava de uma empresa, ele tinha a frente de serviço, ele precisava de uma empresa para executar esse serviço. E ele foi nos procurar. A gente tinha empresa, nosso capital permite que a gente faça esse tipo de serviço, nosso KNAI, perdão, e ele foi nos procurar. E aí ele foi falando, e aquilo foi deixando bastante interessado, mas no final, ele falou assim: bem, existe um grupo, e depois que vocês finalizarem esse serviço, né, a obra era assim, era um dinheiro que mudaria a vida da minha família, 6.866.000. Eu lembro até hoje porque é impactante você olhar. Essa era a primeira, verdade, essa era a primeira obra. E você não consegue esquecer o número desse. Só que ao final, ele foi falando: olha, a gente participa de um grupo, e quando a gente concluir essa etapa, a gente tem que dar tanto para o fulano, tanto para o ciclano, para a gente continuar a pegar as obras. E aquilo mexeu comigo, a ponto de eu esquecer. E no dia seguinte o Lucas me falou: Thiago, a gente acabou que a gente não conversou, cara, sobre aquela obra lá. E eu falei com o Lucas assim: poxa, Lucas, cara, esse negócio de grupo, de amigos, cara, isso não me encantou muito não. Eu até usei uma frase de Baco, eu falei assim: cara, o grupo que a gente precisa estar envolvido é um grupo que se parece com Cristo, não é isso? E por que eu estou falando isso? Porque talvez se eu tivesse pego essa obra, cara, como é que ia ser? Olha, isso veio agora. Como é que ia ser eu e Lucas? Hoje eu estou aqui com a responsabilidade de trazer a palavra sobre a vida de vocês. Como é que ia ser? A gente ia ter que combinar, Lucas, esse mês você toma ceia, e eu não tomo não porque eu tenho que pagar essa propina, e no mês que vem eu tomo a ceia e você não toma não. Irmãos, não adianta eu estar aqui em cima falando uma coisa, e lá fora, a segunda coisa que me chamou a atenção nesse texto foi: ele clamou. Isso mexe muito com o senso de gratidão. Ele era cego, mas ele ouviu e ele clamou. Quantas das vezes nós somos tão ingratos, né, por não usar aquelas ferramentas que Deus tem nos dado, por mais limitadas que pareçam ser, né? Mas a gente precisa usar as ferramentas que Deus tem colocado na nossa vida, para que quando a gente continuar a clamar, Ele coloque aquela ferramenta que estava faltando. Muitas das vezes eu mesmo tinha essa experiência na semana retrasada, quando dirigi o culto, quis louvar o louvor aqui e me atrapalhei todo. Irmãos, louvar não é para mim, mas eu não posso parar porque eu não sei louvar. Eu não posso parar porque talvez eu me sinta desconfortável aqui na frente pregando. A obra de Deus, ela precisa ser passada adiante. Então, se você não sabe louvar, ora. Se você não sabe orar, prega. Se você não sente bem pregando, irmãos, a gente está fazendo uma ação social aqui. A pastora não é diminuindo o trabalho da pastora, cozinhar é um trabalho
porque ela tem sido a pedra que tem edificado a igreja, porque a gente está fazendo essa ação, de lá a gente tira a nossa verba e estamos construindo a nossa igreja. Então, irmão, se você não sabe orar, não sabe pregar, não sabe falar do amor de Deus, vem para cá torrar um alhozinho, que já está de bom tamanho. O importante é a gente estar se disponibilizando para que os milagres venham acontecer na nossa vida. Aleluia. Terceiro ponto. Terceiro ponto. A multidão. Reparem bem. Eu falei igual o Ciro com música. Teve que parar de ouvir propaganda e orar. Mas reparem bem. Toda vez que a gente se encontra ou se depara com uma multidão, eu mesmo no início falei que isso aqui para mim é uma multidão. Eu estou rompendo hoje uma barreira que até então me impedia de estar aqui falando do amor de Cristo. Então toda vez que a gente ouve, ler na palavra de Deus que alguém ficou, de frente a uma multidão, a gente em seguida lê que daquela atitude teve algum milagre. A gente vê a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que já estava condenada, ela já tinha gasto todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza para tentar achar uma cura, e ninguém conseguia curá-la, até que um dia cresce uma esperança no coração dela, ela ouve falar de Jesus e vai ter um encontro dele. Chegando lá, o que acontece? A multidão está lá. E aí o que ela podia fazer? Voltava para casa com a sua doença, ou ela rompia a sua multidão, e foi o que ela fez. Ela rompe a multidão, toca na orla de Cristo e ela recebe o seu milagre, a ponto de Jesus perceber que alguém tocou no meio daquela multidão. Quando a gente se disponibiliza a encarar a multidão, a gente provoca algo sério. A gente tem a atenção dele. Então que a gente consiga estar no dia a dia encarando a nossa multidão. Não sei qual é a tua, não sei se é aquele vizinho que liga aquele funk na frente da tua casa lá e fica ouvindo. De repente ele está esperando você falar do amor de Cristo para ele. Não sei qual é a tua multidão, mas você precisa rompê-la. Precisamos ter espírito de ousadia para romper a multidão. Pedro, por exemplo, ele andou sobre as águas. Não sei porquê, mas toda vez que eu leio essa passagem de Pedro, eu tenho para mim que Pedro não sabia nadar. Porque quando ele fica tão desesperado que Jesus vai buscar ele, eu acho que ele é um pescador que não sabe nadar, cara. Eu tenho isso comigo. Mas você vê, Pedro, ele podia muito bem ter colocado um empecilho, uma barreira entre Jesus e a água. Mas ele, o que ele fala? Senhor, se é você, que eu vá ao teu encontro. E ele desce da água, ele anda, ele cai. Jesus vai lá, pega e volta com ele para dentro do barco. Ou seja, ele rompeu aquela barreira e ele conseguiu viver o seu milagre. Aleluia. Davi, quando está exposto ao gigante, ele ouve que aquele incircunciso desafiava o povo eleito. O que ele fez? Ele se disponibilizou para enfrentar aquele gigante, e o resultado a gente já sabe. Ele jogou o gigante por terra, cortou a cabeça, e o povo de Israel teve a sua vitória. Quando a gente não pode deixar o gigante nos amedrontar, a gente não pode deixar as circunstâncias do dia a dia nos acovardar, minar a nossa fé. A gente precisa nos levantar, se agarrar com toda a força em Cristo, porque é dele que vem a nossa força. O quarto e o último ponto, por aqui eu vou parando. Precisamos estar no lugar certo. Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Muitas das vezes nós somos Bartimeu. Eu já fui Bartimeu. Quando estava à beira do caminho, eu desviei e não fazia mais aquilo que Jesus queria que eu fizesse. Mas eu sempre tive à beira do caminho. Por quê? Através das orações da minha esposa, da minha mãe, do meu irmão, da minha família, que sempre se disponibilizaram em orar pela minha vida. Isso, de uma certa forma, me deixou à beira do caminho. Eu nunca consegui me desviar totalmente a ponto de me rodear com pessoas que só falavam contra o Evangelho. Pelo contrário, eu sempre estava cercado de pessoas que conheciam o Evangelho, e essa semente tinha sido plantada em mim. E graças a Deus, por isso eu estou aqui hoje. Aleluia.
E o último ponto aqui é que Jesus ele vai fazer um milagre na sua vida. Só que depois que ele fizer o milagre, você precisa dar continuidade na sua trajetória, no seu caminho em busca do aperfeiçoamento cristão. Por quê? Assim que o cego ele é curado, né? Assim que a sua vista ele torna a ver, a primeira coisa que a Bíblia fala aqui é que e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, ele poderia muito bem ter continuado em Jericó, mas ele percebeu que ele recebeu uma bênção tão grande, ele voltou a ver. E ele percebeu que ele precisava voltar com Jesus pelo caminho. Então, depois que você enfrentar a tua crise, depois que Jesus te dá o teu milagre, você precisa abrir a tua boca para falar desse milagre, né? Se você outrora usava drogas, hoje você precisa usar a sua transformação de vida para falar para pessoas que usou droga também. E se você teve uma juventude muito rebelde, você precisa vir para cá, tratar de jovens que hoje passam pelo mesmo problema. Se você teve problemas no seu casamento, eu e minha esposa já tivemos vários, mas hoje a gente está aqui e a gente está com o ministério, fazendo parte do ministério dos casais. Então assim, irmãos, a gente usa a nossa experiência, tudo que a gente viveu, para hoje estar podendo falar de como Jesus transformou as nossas vidas. Aleluia. E é isso, irmãos, até que Jesus me deu. Eu queria muito agradecer a minha oportunidade, eu queria agradecer a paciência dos irmãos. Glória a Deus. E é isso, amém?